Alguém me disse que nos séculos passados, nas terras de Minas Gerais, no ciclo do ouro e do diamante, onde homens, mulheres e crianças, seres humanos, a principal ferramenta eram as mãos negras. Por volta de 1740, na antiga Vila Rica, chegava o rei do Congo, Galanga, Francisco, o Chico Rei. Na encardideira garimpou a sua alforria e de tantos outros pretos. No palco barroco, birimbau tocou, santo corixá, valsa com tambor. Ouro Preto equilibrada por suas ladeiras e igrejas, esculpidas e pintadas pelos mestiços mestres Aleijadinho e Ataíde. Em torno do ano de 1887, ainda em Vila Rica, nascia Pedro José Vieira. Aos 20 e poucos anos, já se encontrava em Salvador, Bahia. Ficou conhecido como Pedro Mineiro, um dos maiores capoeiristas. Marcou época. Na década de 60, antes do Brasil ser tricampeão mundial, a capoeira era praticada e ensinada na capital mineira Belo Horizonte. Mestres, Cavaliere, Paulão, Boca, Fiuza, Maestro, Biba, Macaco, Dunga, Chocolate e Negão, Jacaré, Léo, Malandrinho, Velho, João, Caíca, Coração e Quinzinho, Cobra Mansa, Paulo Brasa, Rogério, Índio, Chicão, Mão Branca, Quissuco, Jailton, Demar, Paulinho, Jesus Cristo e Tigrê, Donizete e tantos outros. Capoeiristas, bailarinos, lutadores, amante dessa arte. Na feira hippie, no birimbau, sou Américo. Não poderia esquecer. Esse alguém que me disse, que disse a você, que disse a todos nós, é chamado de capoeira. Iê, camará! Um dos que agitava a capoeira, mesmo na feira hippie, foi o Paulão. Que era o Paulão, o Macaco, o Besouro, o Azulão, o Valtim, o Ney Fiuza, muito bom do birimbau, pra mim o melhor. Não tem, até hoje eu não conheço. É o melhor, no Brasil eu não conheço. Brasil, ele é um dos melhores do Brasil mesmo. Então, essa turma, tanto que o pessoal tinha como os pó de arroz da capoeira. Data que foi isso? Essa data é data de 70 mesmo, 70, 69, 70, 71, nessa época. Então começou na feira, eu daí ele já fazia aquela capoeira bonita lá, que o Paulão já levava no carro dele, no atabaque, os birimbaus, que os meninos tocavam esse Valtim Maestro, muito bom. Quando você entrou para esse grupo, então você era o único negro? Quando eu entrei, eu fui o primeiro negro, eu, Zulu, que é meu irmão. Como eu te falei outro dia, a gente estava jogando bola, e eles vinham na pelada lá na Fafiche, eles endoidados, veio aquele futebol agressivo lá, eu jogando contra o time do meu irmão, então a briga lá do futebol, ele chegou perto e, faz favor, chegando perto, quer aprender capoeira? Na hora eu fiquei, era louco de saber o que era capoeira, assim, que eu sabia, eu via falar, já tinha visto algumas fotografias, mas nunca tinha visto. Imaginava assim, dar uma rasteira. Imaginava as rasteiras, que às vezes assim, né? via desfile de escola de samba, alguma coisa, do Rio, que aqui não tinha, mas no Rio via o pessoal fazendo, eu achava capoeira só ficar com esse corta-capim pra cá, né? E aí eu fui vendo que era capoeira. Aí que eu entrei, ficando fazendo com o Paulão naquela época, fazia aula segunda, quarta e sexta, e a terça e quinta era o grupo, que é o grupo Palmares. Primeiro chamou o Panigé, depois passou a ser Palmares. E nessa época nós somos a Academia do Cavaliere, que foi mestre do Paulão. Lá naquele tempo era comum a pernada. Eles falavam pernada carioca, não era capoeira que eles falavam, pernada carioca. Inclusive ela é muito difundida por senhorzinho no Rio de Janeiro, na época eles falavam, né, no tempo do Força e Coragem. Bom, então o que aconteceu? Eu vi aquilo, eu fui empolgando com aquele troço. E meu pai tinha um empregado chamado Arthur Pereira do Nascimento, Dudu, né? Era uma pessoa assim, entre mulato e negro, mas muito forte.
mas de uma tranquilidade, tudo, ele falava manso, sereno, cegado. Ele falou assim, eu vou te ensinar a dar pernada. Ele gostava muito de mim, né? Era a mesma coisa que um pai que eu tinha, era ele e o Alcides. Pra você ver como é que era difícil capoeira na época, né? O pessoal que trabalhava à noite, aquele segurança das boates, saía e ia para a praia esperar os pescadores chegar, né? No posto 6, perto do Bola Preta, que é para poder fritar peixinho lá e zoar, né? Jogava bola de noite, né? E lá a gente começava a dar pernada um no outro, jogar capoeira e tal, e aquela festa, não tinha uma academia definida. Depois que Arthur Emílio, se não me engano, fez uma em Madureira. Né? Mas isso eu também estou falando assim sem muita certeza. Mas a capoeira era na rua mesmo, a gente não tinha uma opção não. Aí eu voltei para Juiz de Fora. Então eu passei da aula no SESC e na Associação Escoteira, que eu era escoteiro também. Eu fiquei um tempo no Exército e vim para cá, entrei para a Guarda e vim para cá. E fui morar na rua em Morés. E eu cheguei lá, tinha a CM lá perto, a CM na época era muito famosa, né? E eu ganhava uma mixaria, eu falei, quer saber do negócio? Morava no fundo, lá da casa da minha cunhada, eu estava sobrevivendo mesmo. Minha esposa trabalhando muito. Eu cheguei lá na CM e falei, ô gente, eu tenho uma noçãozinha de capoeira, né? Como é que eu faço para poder dar aula de capoeira aí, pelo menos mostrar? Aí a dona Ana Maria trabalhava nos Diários Associados, ela era jornalista, no antigo Diários Associados, né? Ela falou, eu vou pôr um aviso pequenininho no jornal, vou pôr um aviso no jornal, não falou pequenininho. Se o Luiz tem essa divulgação até hoje, o Luiz Mineiro, e no ônibus do Capoeira também, no ônibus museu. Aí ele pegou, isso tem mais ou menos 40 anos, que o Zé Mato está com 39, né? Ele nasceu aqui. Aí o que aconteceu? Eu pus o aviso. No dia de manhã, 7h30 da manhã, estava o Jacaré sentado na porta lá de casa, o Luiz Mato de Arladeira. Ô mestre, eu vou fazer capoeira com você, porque meu pai é secretário da Educação e eu tenho condição de te ajudar. Falei, então tá bom. Dá um bocadinho, chegou o Luiz Mineiro. Aí chegou o Abdala, depois chegou o Valtim Maestro, depois chegou o Maurício Bolinha, depois chegou o Azulão Engomado, depois chegou o Kimura, depois chegou o Zé Luiz, foi chegando aquela gangue. Nossa Senhora, virou uma gangue mesmo, sabe? Eles já praticavam capoeira? Não tinha capoeira, ninguém sabia capoeira. O Jacaré tinha noção, porque ele foi na Bahia, tinha noção de capoeira. Capoeira me deu tudo que eu tenho, porque ela me deu... Pegou um dia um camarada e falou, Branco, o que está fazendo no meio de capoeira? É por política, religião, ou dinheiro. Eu falei, não é que você acertou, rapaz? Lá no sindicato, o Jacaré que ele espalhou, eu falei, não, deixa que eu converso. Aí a diva falou assim, você vai responder, cara? Diva Moreira. Aí eu falei, vou. Falei, ô companheiro, você nunca falou uma coisa tão certa? Até o Rogério estava nesse dia. Falei, vou só te falar uma coisa. Dinheiro que a capoeira me deu, eu não tenho onde é que guardar, porque ela me curou de uma asma que eu tinha, que eu não conseguia andar. Então, quem tem saúde, tem o dinheiro do mundo. Me tornou-se um religioso quando eu deixei de ser cafona, aprendi a respeitar os outros e saber que as outras existem. E me tornou político. Eu converso com todo mundo, com Deus, com preto, com branco, com amarelo, me dou bem com todo mundo, e tem gente que não se dá. Agora eu queria saber qual a função do senhor na comunidade. Adeus. Tava babatudê, tava quentinha que tá, tava o povo de Angola, de Jejurubá, tava babatudê, tava quentinha que tá, tava o povo de Angola, de Jejurubá. Tava Zulu, Quinderê, Caiondê, com um fecho de lenha, vinha Babatundê, cantava e dançava, era bonito de se ver. Cantava e dançava, era bonito de se ver. Tava bonito de ver, dava gosto de olhar, tava o povo de Angola, de Jejurubá. Tava Babatundê, tava quentinha que tá, tava o povo de Angola, de Jejurubá. A capoeira começa em 1970,
Não, muito antes. Muito antes, muito. 1800, 1700. A capoeira é desse tempo aí, ó. Eu morri, revivi, para poder contar a história da capoeira também. Na minha capoeira, aprendi a Angola e regional, as duas. Agora só tem Angola, só Angola. Regional, só regional. Antes era tudo misturado. Aprendi as duas. Conheci para Mestre Pastinha, estive em Salvador, para ficar 5 dias. Fiquei lá 8 anos. Conta um pouco da sua história lá do mercado. Joguei a capoeira no mercado modelo. Conheci índio, gagé, de mola, surrão, os bambas da capoeira de Belo Da Bahia. Da Bahia eu conheci. Jogou comigo. Quando chegou esse negócio de cordão? Chegou depois de 80 pra cá, vem, gosto de cordão. Né? Nós somos cordão. Aí o Dunga entrou na onda, mão branca, todo mundo entrou na cordão. Minha época não tinha nada de cordão, não. Paulão era pauleira. Paulão tinha que jogar e pumba e deu, porque senão não tinha nada de cordão, não. Capoeira daquela época, igual nós, assim, outros mais, tinha mais união. Tinha mais união. A gente via uns aos outros, até hoje. Mais camaradagem. Mais camaradagem, como irmão, né? A gente se encontra na rua, aquela felicidade. Quanto tempo e tal, tá treinando e coisa, né? Hoje a gente chega em certas rodas de capoeira, né? Não menosprezando ninguém, as rodas de muitos burgueses que tem por aí, eles olham pra gente, você sente no olhar dele assim o racismo, aquele jeito de ter preconceito assim e tal. Aí você faz um jogo até, mas tchan, você vê que o pessoal já começa a fechar a mão, outra hora te escorando, não querendo deixar você jogar a capoeira, mostrar o folclore da capoeira, porque capoeira, gente, capoeira é agilidade, malemolência, né? Flexibilidade, astúcia, e perdeu tudo isso hoje em dia, a capoeira. Mestre Grilo, quem foi seu mestre? Sinceridade, eu sou um capoeira de rua, como comecei na rua, e eu considero como meu mestre Dunga. Então, foi lá no terreiro do Dunga que eu aprendi mesmo a respeitar não só os mais velhos de capoeira, como os mestres de capoeira. Eu não gostava que chamava de Amadeu. Eu falava, Amadeu é no exército, Amadeu é no exército. Aqui é Dunga. Tava assim, né? Esse jeitinho, né? Aí, me convidou eu, falou, ó, feriado, você vai lá em casa lá, nós vamos lá do Pico, nós vamos abrir uma academia lá. Você lá pra dar aula. Você já tá segurando onde? Você vai dar aula lá, aquele jeitinho. Aí eu, feriado, fui na casa dele, 1º de maio, dia de trabalhador, de 70. Fui na casa dele, almocei com ele, aí nós fomos lá no Tupi. Chegamos lá, encontramos o pessoal e falou, vamos lá no Parque Municipal. Chegamos lá perto daquele teatro Francisco Nunes lá, o Dunga estava acabando de fazer a roda. Aí chegou na Praça 7 lá, o Dunga só tocando e nós jogando. Aí chegou um polícia civil, paisano. Naquela época, né, os polícia civil andavam tudo fardado, né, De guarda civil, você tá falando? Polícia civil, né, guarda civil. Eles andavam com quebra aqui, e aqui as calças azul marinho, igual motorista hoje, com as camisas azul. Aí o que acontece? Aí ele chegou, tava paisano todo, chutou minha bunda, lá na Praça 7. Aí logo que chutou minha bunda, eu dei nele numa banda, moço. Dei nele numa banda, ele subiu aquela banda que você dá no cara, o cara sobe e cai. Caiu que assim, ficou lá, que assim saiu. Passou uns 40 minutos. Você via só fit chegar lá, a polícia militar. E logo que tinha uns 3 meses que tinha lançado o fit.
E né, eu fui os primeiros lugar que pegou filho, foi a polícia militar que pegou os filhos. Aí chegou lá e querer pegar nós, aí o sargento já chegou, já querer pegar o Dunga já comprou um negócio lá e querendo amarrar, tirou a correia do Dunga, querendo amarrar a perna do Dunga no negócio de propaganda que tinha aqui. Enquanto mais levantava a perna do Dunga, mais a perna do negro subia. Nós levamos nós lá para a Lagoinha lá. Ó. E nós ficamos na Lagoinha lá. Eu, Jair, o Coca-Cola, o Lica, o irmão do Lica, o Bigode. E o Bigode morava na Itapecerica, né? Ele é filho único, só a mãe dele já de idade. Ô, seu delegado, hoje é meu dia de trabalhador. Eu que olho a minha mãe, moro na Itapecerica aqui. Se a minha mãe ficar sabendo disso aí, minha mãe até morre. Solta aí, eu chorando, que é o bigodão chorando. Aí eu muito pra frente pra caramba, né? Conversando com o delegado, eu peguei e falei com o Jair, é o seguinte, põe os meninos pra tocar bimbal aí, nós vamos fazer uma roda aqui. Empurramos a mesa do delegado na tora, assim, empurrei a mesa do delegado aqui assim. Aí eles começaram a tocar em una lá, e eu e o Jair Tchugalha. Aí o Jair deu uma U, eu peguei e saí por cima do ar e comecei. Aquela U que você... Aí o delegado endoidou com aquilo. Pô, pega essas coisas e vai embora. Some deles. Só pra nós. A capoeira quando eu aprendi não tinha academia, foi no meio da rua. No meio da rua não tinha nem academia na época. Fiz com o mestre Boca. Era capoeira mais regional, né? Agora regional. E você conheceu o Boca como? Em qual situação? Olha, foi uma história muito... Porque meu pai é jardineiro, né? Eu ajudando meu pai a ver aquele som de berimbau. Aí aquele mexeu comigo. Nem sabia que era mal. Tinha o meu jeito de dar os pulos, no salto mortal, isso é... Nós todinho, né? Eu olhei assim, falei, vou fazer esse cara, ver se me ensina a capoeira. Então, aí foi lá em casa me ensinar. É interessante, coisa assim, nenhum professor faz isso, né? E ensinar na sua casa. Comeu arroz, feijão com a gente, estourava um ovo lá. Que história toda. Aí eu aprendi, como se fosse pai para filho. Aí eu comecei a gostar e aí eu vi o apelido Malandrinho. E por que surgiu esse apelido? Esse apelido surgiu porque tudo que eles podiam fazer, eu fazia. Pula que carro, eu pulava. Não é miséria, não. Dá um salto, roda a cabeça no chão, eu fazia. Então, aí isso aí virou a malandragem. E também, quando eu falei, eu tinha uma vontade de dar aula, né? E na época, hoje, dar aula qualquer um. Hoje não é a capoeira, não é dar aula qualquer um. Para mim, a gente tem que estar preparado para dar aula. Aí o professor falou, mestre, querendo ensinar, não, você não está preparado, não. Não chegou essa hora ainda, não. Então aí chegou minha hora, agora você pode. Aí a primeira faculdade de filosofia, Fafiche. Aí eu dei aula lá. Que ano foi? Ah, isso foi bem aos 82, né? Isso foi, nossa, eu não me lembro, não, mas 79, por aí, muitos anos. Aí eu comecei a dar aula de capoeira, depois tinha as rodas na rua, né? Da Praça 7. Começou a grande capoeira da Praça 7. Ponto central, né, de Brasil, né? Sim. Aí o encontro dos mestres era os domingos. Aí o bicho pegava. Qual era a sua roda
preferida, assim? Ah, é a Praça 7, não tem outra. Aí os mestres encontravam os domingos. Quem eram esses mestres? Tinha o Dunga, tem o Negão, tem o Velho, tem o Brucutu, aquele pessoal. O pessoal da antiga, Chocolate, justamente, Chocolate, Boca, Titônio Cavalier. Ele tem muito mestre antigo. E a nossa roupa era branca e conga. Eu, Dunga, que eu branco. Todo mundo de branco. O escudo é até meio pobre, né? Você vai ter uma foto aqui no. Já é silk, né? Fala, né? Na época não. Pegava um rótulo de couro, sei lá, e costurava a coisa, mas. Dava pra ir. Entendeu? Né? Dava pra muito, sei lá. É. Então aí esse jogo, esse negócio da Fonte Pena também é muito. A capoeira não tem jeito, a capoeira não é pra burguês, não. Burguês não tem com nada. Pra capoeira, a capoeira vem depois que entra pro branco, tem que ter muito branco. Você viu um encontro aqui foi quando um país, foi aqui em Belo Horizonte, gringo fazendo capoeira, japonês. É coisa muito bonita, mas eles não sabem não. A capoeira vem da nossa mesmo, não tem jeito. Vem do sangue, vem do nosso povo. Eles têm que aprender mesmo, não é preconceito, mas não é capoeira, não é legal. A capoeira branca não é legal. Agora, a capoeira mais bonita que eu vi na minha vida foi na Bahia. É, né? Foi o macaco preto, macaco branco, na Feira Hippie, sexta-feira, na Praça da Liberdade. O que os caras fez com o corpo, com a dança, sabe como? Ninguém aqui em Belo Horizonte fez, a não ser o Zulu, o Bimba, porra, o meu irmão, entendeu? Porra. Os caras sabem mesmo, eu dou valor. É isso aí. Você quer cantar um negócio pra nós? Vamos levar aí, velho. Yeah! Era meu mano, era humano, era eu. Quando você entrar, quando entra eu. Quero ver você jogar capoeira de matar. E viva meu Deus! E viva meu Deus, camarada! E quem me ensinou? E quem me ensinou, camarada? A capoeira! E a capoeira, camarada! E viva meu Deus! Para mim, Nossa Senhora, para mim, Nosso Senhor, onde Deus o Criador, Nossa Senhora me ajude, Nossa Senhora me ajudou, camarada, água de beber, água de beber, camarada, e quem te ensinou? A beber sua água. E beber sua camarada. E viva meu Deus. Viva meu Deus. É isso aí, é isso aí. Comecei capoeira em 71. Comecei com Farofa. Farofa foi aluno do Paulão. Na época eu fazia karatê, mas não identificava muito e tinha muita vontade de aprender capoeira. Aí eu morava no Santa Inês e o pessoal falou que tinha o Farofa, que morava ali por perto, e aí eu conheci ele por meio de uns alunos do Paulão. Passei a treinar com ele lá no quintal da casa dele, depois no terreiro de Candomblé, lá no bairro da Graça. E aí ele me apresentou o Márcio Alexandre, o Negão. Depois conheci o Dunga. Aí o Dunga era soldado do exército e me convidou para treinar com ele. Aí eu tive o privilégio, né? De algumas tardes assim, eu ia lá para o quartel treinar eu e Dunga sozinho. Lá na academia eu já jogava um pouquinho, né? Ele me ensinou muito jogo de cintura, de chão,
S-dobrado, macaco, essas coisas todas. E depois eu conheci o Toninho Cavalieri, porque ele foi dar aula no colégio no Santa Inês, onde eu morava. E ele morava no Nações Unidas, né, que é para aquele lado. Aí eu treinava com ele lá e treinava também na Rua Tamóis, que ele teve uma academia na Rua Tamóis. O contramestre dele era o Kimura, né? Aí treinei com o Toninho Cavalieri na Rua Tamóis, o Farofa também treinava junto, apesar que era meu mestre, porque Belo Horizonte tinha poucos capoeiristas, né? Então quem você conhecesse, pudesse aprender alguma coisa, você procurava, né? Vamos seguir. Menino, quem foi seu mestre? Menino, quem foi seu mestre? Mestre foi Damião. Devo dinheiro, saúde, obrigação. O segredo de São Corme, quem sabe é Damião. E Aruandê. Aruanda, Aruanda, faca de ponta, faca de ponta, tiriri, faca de ponta, tiriri, faca de corta, quer cortar nego de sinhá, nego custa dinheiro. Dinheiro custa ganhar. Que eu comprei uma galinha de 4.500. Quando eu abri a galinha, tinha dinheiro dentro. E Aruandê, Aruandê, e viva meu mestre, viva meu mestre, ai, 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 quem me ensinou, quem me ensinou, há dia que eu amanheço, há dia que eu amanheço. Então a gente tem que resgatar o quilombo, que a capoeira nasceu no quilombo. Veio da dança do Ningolo, né, da dança da zebra, transformou em luta, mas por uma história, né, de unir os oprimidos. Quer dizer, depois dos índios aqui, a primeira experiência democrática no Brasil foi do quilombo. Talvez a única. Talvez a única. Então, assim, a capoeira tem a ver com liberdade, com democracia. Não é negócio de briga. Você vê outro capoeira, você quer arrebentar o cara. Você pode dar uma rasteira, uma cabeçada, tem que ter, mas dentro da técnica, né? Então, assim, eu acho que tem que resgatar esse espírito quilombola da capoeira, que perdeu. Pô, você vê um capoeira, você está vendo um irmão, um cara que está lutando para a igualdade social, para a justiça social. Agora, se você entra nessa lógica de brigar, disputar, aí você reproduz a lógica dominante, que é a lógica do capitalismo, né? Inclusive, a gente treinava no meio de bebum, né? Porque não tinha academia, não tinha nada. Então, o pessoal vendia golo, nego jogando sinuca, conversando sobre futebol, e nós na nossa capoeira. Vocês levaram um cantinho e a gente fazia a capoeira nossa lá nesse canto, que eu lembro direitinho que era o bar do Tuxão, chamava Bar do Tuxão, na época, que tinha lá. Então, meus primeiros mestres mesmo, meu primeiro caminho assim, que me encaminhou, foi o Dante e o Jussim. Inclusive o Dante hoje mora na Bahia, lá em Caraíva, entendeu? Tem uma pousada lá, engenheiro. O Jussim está aqui também, é cenógrafo. Então, foram os dois que... Aí, depois desse pessoal, a gente começou a rodar, né? Então, nós unia a capoeira com os blocos caricatos. A gente, várias vezes, você até vê, né, Primo? A gente jogava ao ritmo do samba mesmo, né? Nem tinha berimbau nem nada. Aonde tinha o samba, a gente estava ali fazendo a capoeira regional, incluindo e tal. Aí daí para lá a gente foi conhecendo, né? Conheci Boca, aí fui conhecendo a rapaziada e outros que até sumiram, eu nunca mais vi, né? O Orlando. E a minha trajetória foi essa aí em Belo Horizonte. E capoeira de rua sempre era a Praça da Liberdade, que era a referência em Belo Horizonte, era lá. Inclusive nós chegamos a pegar até repressão da polícia, né? A época da ditadura, né? Aquela época era a ditadura. Na década de 70, fazia roda, a Polícia Civil barrava a gente. Teve roda que
que tinha 3, 4 caras da Civil olhando a gente jogar capoeira e tudo. Mas foi muito bom. Você limpar o seu quintal para você treinar é a coisa mais gostosa do mundo. Você chegar com a enxada, que tipo tá aqui, ó. Entendeu? Hoje, quem dera se o pessoal pudesse chegar aqui e fazer, pegar a enxada, limpar e tudo e amanhã treinar. Eu lembro que lá no meio do mar nós tínhamos uma roda de pedras e só tinha uma entrada. Né? Então hoje o crente, o evangelho, fala que é monte. Ele fala, vamos orar no monte. A gente ia treinar no nosso monte, é o nosso quintal. E nós que construímos aqui. Então a própria comunidade, ela não tinha um respeito com a gente. A igreja, então, chamava a gente de macumbeiro, que a gente, a capoeira era coisa de marginal, só bandido que praticava. E assim, nós, naquela época, né, todo mundo querendo mudar a concepção, a mentalidade desse povo, o que nós fizemos? Nós reunimos, tinha menino, menina, rapazes, reunimos com o pessoal, falando, o que nós vamos fazer, que tipo de atividade a gente vai fazer, para não ficar à toa. Vamos fazer capoeira. Mas, pô, quem vai dar aula? Eu não sei, ninguém sabia. Aí tinham 3 irmãos aqui, Ronaldo, Rodolfo e João Fiapo. E já faziam algum movimento e tal. E eles começaram a dar um treino. Então nós começamos a fazer, treinava física, corria e tal, mas não entrava nos golpes nem nada. Então nós começamos a estudar capoeira. Então tudo enquanto livro, a gente lia, história, quem foi quem, começamos a descobrir a história primeiro, né? Se realmente o que a gente ia fazer era coisa de bandido, era coisa de marginal. E dali, assim, com uns 3 meses dentro dessa pesquisa, que nós sentimos uma vontade mesmo de atividade. Aí o que nós começamos a fazer? Nós descobrimos onde em Belo Horizonte, quem fazia capoeira. Quem fazia. Aí descobrimos que lá no Jacaré, na avenida, na Contorno, na Contorno, né? Não, Afonso Pena. Não era Afonso Pena. Subindo atrás do Colégio Arnaldo, eu esqueci o nome daquela, Bernardo Monteiro. Primeira casa de capoeira que tinha, Jacaré. E ele dava aula de graça, toda terça-feira. E tinha uma roda depois. Aí que nós começamos a enturmar com o Jacaré. Eu até arrepio. Eu fico emocionado. Que a história da capoeira aqui no Alto Veracruz, ela é muito rica. Ela até assim, ela valorizou, ajudou muita gente que está vivo hoje, que está em boa vida, agradeço muito a capoeira aqui. A gente chegava às 4h30, 5 horas da manhã, a gente na beira, hoje já tem muita casa, mas era muita mata, era muito córrego. Eu lembro que a gente começava a cantar e jogar capoeira sozinho, sabe? A gente mesmo criava os golpes, né? Já sabia de noção, a gente criava. E uma coisa boa que a gente fazia muito é as reuniões. As reuniões era legal, que era roupa suja que a gente lavava, entendeu? A gente podia, naquela época, hoje eu não sei se pode, ô primo, você está fazendo isso errado, entendeu? A sua vida lá na rua, a gente não tem nada com isso, mas ela está influenciando dentro do nosso trabalho. O que você pode fazer para melhorar? O que você está precisando? Eu lembro que a gente ia nas casas. Pô, tem comida? Tem arroz, tem feijão? Não, vamos buscar, né? E isso ajudou muito. Tá na escola, a gente, né, ia nas escolas. E assim, eu vou falar com vocês. Eu, Quinzinho, eu agradeço muito a Deus, sabe? Eu pedi minha mãe, eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu conheci o mundo. 12 anos. Mas dentro da capoeira foi que eu, sem brincadeira, igual a Partinha falava assim, né? O dia que você aprender que você não sabe nada, você está dando seus primeiros passos. E eu até hoje eu falei, eu não sei nada. A vida hoje, de vez em quando, ela me prega cada peça. Perdi muito amigo, muito. Podia estar aqui comigo hoje. Mas gosto pra caramba. E hoje eu bato no peito falando, eu tive uma capoeira de coração. Eu tive. De amigo, de amizade, de irmão. Eu já fico, olha, você fica assim, você olha pro cemitério, você fica lembrando das coisas, né? Você lembra dos seus irmãozinhos que podia estar aqui. Hoje, se eu chego na penitenciária, tipo segurança máxima, igual hoje eu vou lá visitar, eles me chamam aqui agora de protetor de marginal, que eu ainda tento resgatar, ainda tento buscar.
Acho que para mim e pro primo, assim, está sendo um grande privilégio, assim, com muita honra, né? A gente está podendo, né, colocar para fora esse nosso imenso desejo de fazer uma homenagem, né, a alguns desses capoeiristas e mestres, né, que são de grande importância para a nossa capoeira no estado, principalmente na capital, Belo Horizonte. E com certeza a gente só está conseguindo construir esse material porque a gente tem certeza que todos os capoeiristas, principalmente aqueles que vivenciaram de alguma forma esse momento mágico nas rodas de rua, né, com esses grandes capoeiristas, que todos nós temos um desejo muito grande de ver, né, de ter um encontro, um momento onde encontrarão ali alguns desses mestres e capoeiristas, né? Então, assim, a gente quer deixar muito claro que isso parte da gente, mas vocês todos fazem parte, né, desse desejo, dessa vontade, da memória da capoeira. Claro. Não, o negativo está correto. O negativo está correto. A intenção da gente bateu com a intenção do funk, foi bacana isso, né? Que a gente tem um desejo, assim, de muitos anos de resgatar essa história, por saber da necessidade que tem de botar essas pessoas também na ativa, né? No processo aí do mercado de trabalho. Então, assim, e aí o funk convida a gente para poder fazer esse trabalho aí de resgatar, então juntou a fome com a vontade de comer, então ficou bacana, assim, e trabalhar com o negativo foi muito bacana, assim, nesse processo dessa construção da memória, assim. Eita bala em casa, iaia, sem pensar, sem imaginar. Tava lá em casa, iaia, sem pensar, sem imaginar. Quando eu vi bater na porta, iaia, Salomão mandou chamar. era hora de lutar, era hora de lutar. E viva meu Deus, Viva meu Deus, camarada. e viva Pastinho, Viva Pastinha, camarada. Dona Maria do Cambotá, bota timbuca pro tigre tomar. Dona Maria do Cambotá, A timbuca pro mestre tomar. Dona Maria do Cambotá, Bota timbuca pro mestre tomar. Dona Maria do Cambotá. Ai, 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 joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 Olha, joga bonito pro mestre aprender. ai, 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 Olha aí, meu amigo, canta você. ai, 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 Mestre Tigre. Alô, Tigre. Legal. Então. Muito obrigado, é uma honra, tanto para mim como o primo, estar aqui com você. Obrigado, prazer é todo meu. Estamos aí na luta. Bora pra frente. A luta continua, né? É isso aí. A luta continua. É isso, né? Bacana isso. demais. Bacana demais. Aí, agora eu queria